Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de escatologia, amém? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com você e nós começamos a nossa aula hoje com essas imagens sugestivas, né? Essas imagens aí do livro Revelações de João, amém? E eu tenho certeza de que Deus vai sim abençoar a sua vida de uma forma muito especial nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, amém? E hoje nós estaremos falando sobre, né, métodos de interpretação, ok? Então vai ser uma aula assim, muito interessante, tenho certeza de que você vai ser abençoado, lembrando sempre que é muito importante de que você esteja aí lendo os textos bíblicos, amém? Que você esteja aí se colocando aí na leitura dos textos bíblicos, lendo a palavra. Você que está fazendo o curso aí do seminário, né? Que você esteja lendo a apostila. Nós só estamos aqui fazendo apenas um pequeno apanhado, né? Uma pequena apresentação. Estamos aqui apenas fazendo aqui, né? Apenas uma visão panorâmica de fato do que nós de toda a gama, né? De toda a gama, de todo o espectro que temos para estudar, ok? E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não termina esse curso tendo uma visão de escatologia. Você não termina esse curso dessa forma. Ah, eu aprendi escatologia. Você não aprende escatologia no curso de escatologia, ok? Da mesma forma que você não aprende teologia no curso de teologia. Ah, mas é um bacharel em teologia. Não importa. Você não aprende teologia em um curso bacharel em teologia. Então, para que fazer o curso? Calma. O que você adquire no curso, você adquire, na verdade, ferramentas. Você aprende a lidar com as diversas ferramentas, a arte da interpretação, né, como você interpretar, como você buscar conhecer. Por quê? Porque não se forma um teólogo em apenas um curso bacharel em teologia, ainda que seja um curso de nível superior. Né? Um teólogo se forma ao longo da sua vida inteira. Um teólogo se forma durante toda a sua vida. Né? Não se forma um teólogo em 4 anos. Ok? Então, assim, é de vital importância de que você venha se aplicar, tá ok? Que você venha se aplicar aí na busca do entendimento, da compreensão, que você venha se aprofundar mesmo nos estudos, estudando. Eu já propus aqui alguns livros para vocês, ok? É necessário, de vital importância, que vocês estejam lendo todos os livros que a gente propôs, tá ok? E assim, lendo a apostila, lendo material, pesquisando, indo buscar outras fontes, tá ok? Para que você forme a sua identidade teológica, para que você forme a sua identidade escatológica, no caso da nossa disciplina, amém? E para que você venha se aprofundar, crescer dentro dessa matéria, tá bom? Então é um prazer muito grande ter você com a gente e hoje nós estaremos aí falando sobre métodos de interpretação. Isso aqui é muito importante, porque nós só vamos conseguir, de fato, ter um esclarecimento, entendimento aprofundado do que a palavra de Deus ela nos apresenta, se nós tivermos uma compreensão, né? Se nós tivermos uma boa compreensão dos métodos interpretativos, né? De como interpretar a palavra. Nós sabemos que dentro da literatura bíblica, ela contém vários e vários elementos, né? E no nosso caso, que nós estamos tratando de escatologia, nem se fala, né? Nem se fala. É de grande importância de que nós venhamos dominar aí as ferramentas dentro dessa perspectiva, ok? Então, como já falei para vocês, vamos estar aí trabalhando e eu tenho certeza de que você vai assim ser edificado, tá ok? Nessa noite, de uma forma muito especial
em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então vamos lá? Então vamos começar, né? Interpretando Apocalipse. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento mais difícil de ser interpretado, basicamente por causa do uso elaborado, né, e extensivo de símbolos, como, então, entender estes símbolos estranhos, às vezes bizarros, não é verdade? Muitas vezes bizarros, né? Então aí surgiram diversos métodos distintos de interpretação, ok? Muitos intérpretes acham elementos valiosos em mais de um método. É, não existe apenas assim, esse método é o certo e esse método não é. Então existem elementos valiosos dentro de todos os métodos, vamos dizer assim, né? De modo que há considerável superposição aí neles. Mesmo assim, podemos identificar pelo menos 4 métodos distintos. Mas antes da gente entrar aí nesses métodos, né, distintos que como eu falei para você, nos é necessário a gente se ater a algumas outras coisas, né? Precisamos identificar aí as formas textuais, né, as formas literais e figurativas, ou seja, simbólicas de interpretação. Então, antes da gente entender um pouquinho desses métodos aí, dessas escolas, vamos dizer assim, não é? Dessas escolas escatológicas, nos é necessário entendermos um pouquinho para a gente as formas de interpretação da palavra de Deus dentro desse sentido, né, figurativo, literal, para que a gente tenha uma melhor compreensão, para que realmente nós venhamos extrair da Bíblia que de fato a Bíblia tem e a gente não venha trazer confusão dentro dessa interpretação. Como eu tenho falado ao longo desse tempo, a hermenêutica, ela é vamos dizer assim, que ela é a disciplina mais importante para a gente. Por quê? Porque na verdade nós estamos falando aqui de interpretação, né? Então é importantíssimo a interpretação e para que haja uma boa interpretação, na verdade nós precisamos dominar as ferramentas adequadas para fazer essa interpretação, para que nós não corramos o risco de fazer aí uma interpretação inadequada e de repente a gente não extrair do texto bíblico aquilo que é a intenção do texto nos trazer. Isso é importante, porque o importante nisso, dessa interpretação, não é o que você compreende, não é? Isso não é importante sim, mas importante é que você compreenda o que de fato o texto está dizendo, não é? Às vezes a gente ouve algumas pessoas, puxa vida, como é que o cara conseguiu trazer aquela ideia extraordinária daquele texto e tal? Não. É interessante isso? Sim, é interessante. É interessante trazer uma interpretação bacana, óbvio que é, mas o mais importante de tudo e aqui dentro da palavra de Deus, no que se tratando da palavra de Deus, a Bíblia, especialmente a questão das profecias preditivas, nos é importante que nós extraiamos da palavra aquilo que de fato a palavra está dizendo, aquilo que foi intenção de Deus nos passar, aquilo que foi intenção de Deus trazer para as nossas vidas. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aqui, na verdade, é isso, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar dentro dessa questão, né, métodos alegóricos ou figurado. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Buscaremos então compreender os métodos utilizados na interpretação de porções bíblicas que concernem ao futuro. Lembrando que na maioria, né, na história da igreja, têm sido adotados vários métodos de interpretação no que tange às escrituras proféticas. No entanto, faz-se necessário o bom conhecimento e a maneira correta de se aplicar 2 métodos de interpretação que devem merecer, então, a nossa atenção, ok? Então, quais são esses métodos? Nós vamos trabalhar aqui agora, né? Alegórico ou literal. E eu quero colocar uma imagenzinha aqui para você, que é muito importante. Obviamente que ele está dentro da homilia, né? Está dentro do universo homilético. Mas isso aqui é importante, porque para que haja uma boa homilética, na verdade, é de suma e vital importância que haja uma hermenêutica bem feita, né? Então, é necessário que a gente compreenda isso aqui. Então, percebam aí que é algo que é bem interessante, né? Eu vou colocar aqui só para vocês verem aqui. Então, nós temos aqui, né? O que, né? Texto, gramática, né? Isso aqui é importante, né? Dentro desse universo. Então, eu vou colocar aqui novamente e você vai ver. Vamos começar de cá para aqui, tá bom? A gente já vai começar aqui até a gente chegar no final, que aqui nós temos aqui quem está falando é o emissor e quem está ouvindo, na verdade, são os receptores, ok? Então, eu vou pegar o texto aqui para a gente, vou abrir aqui para a gente entender algo aqui que é bem bacana, para a gente trazer a compreensão. Então, o que? Né? O que, na verdade? Texto, gramática. Então, o que está falando, né? Então, texto, gramática. Quem? Quem está falando? Contexto imediato.
né? Então, quem é o contexto imediato. Por quê? Por que está falando? Então, por que quem está falando o quê? Né? Então, por quê? Já é o contexto aí maior. Quando? História bíblica, né? Quando isso aconteceu? Quando aconteceu? Onde? Geografia bíblica. Como tudo isso aconteceu? Aí nós entramos dentro do universo da cultura bíblica e nós concluímos com a mensagem completa, assim diz o Senhor, né? Então, uma vez que você consiga sintetizar essa mensagem, nós conseguimos trazer na íntegra aquilo que o texto está dizendo, né? O que Deus estava dizendo, né? Então, de uma forma literal, nós vamos para o texto, observar o que o texto está dizendo, o que Deus está dizendo. Obviamente que isso aqui está trazendo dentro de uma perspectiva de, de compreensão, né, daquilo que o texto está trazendo, especialmente dentro da perspectiva literal. Então, o que o texto está dizendo, né? Quem é que está falando, né? É o contexto imediato. Por quê? Por que o determinado indivíduo está falando aquilo, né? Quando foi que ele falou? Está trazendo dentro do sentido de história bíblica, não é? Então, especialmente a questão das profecias, nos é importante mais a gente entender isso. Porque o que está falando, o que está se dizendo, é muito importante. Porque, especialmente quando a gente vai trabalhar na questão de um contexto literal ou figurativo. Então, o que é que está ali? O que tem naquele texto? Aquilo ali que está dizendo é algo literal ou é algo figurativo? Então, o que o texto está dizendo é um texto literal ou um texto figurativo? Né? Então, outra coisa, quem é que está falando? Né? Qual é a nossa relação com o emissor, na verdade, né? O emissor primário, vamos dizer assim. Qual é a nossa relação com o profeta? Qual a nossa relação com o escritor? Qual é a nossa relação com o apóstolo? Né? Qual é a nossa relação com quem está ali nos trazendo a mensagem? Como assim relação? Porque assim, a partir do momento que você compreende um pouco mais sobre aquele autor, você compreende mais sobre o universo dele, você vai conseguir compreender mais a mensagem dele também. Então, quem é que está falando? Né? O que eu entendo, o que eu conheço, o que eu compreendo, o que eu entendo daquele profeta, o que eu entendo daquele apóstolo, né, que está me dizendo ali por que ele disse aquilo. É de suma e vital importância. Por que ele falou aquilo? Por que é que ele disse aquilo? Por quê? Né? Qual foi o sentido de trazer aquela mensagem? Aquela mensagem era uma mensagem profética, predetiva, era uma mensagem exortativa, era uma mensagem de cunho de ensinar, né, pedagógico. Qual era o objetivo? Né? Quando foi dito isso? Quando foi dito? Qual é o contexto, né, histórico aí? Qual o contexto histórico disso tudo? Quando foi dito? O que havia de história naquela época? O que havia de relevante naquela época para que ele dissesse aquilo naquele tempo? Onde foi dito? Não é? Qual é o contexto geográfico ali naquela região? O que havia ali de importante naquela região? Qual é a relevância daquilo que foi dito naquela época e naquele lugar? Não é? Como foi dito? Não é? Como é que foi isso? Foi falado, foi escrito, foi dito, foi uma transmissão verbal? Né? Então, tudo isso é importante. Quando a gente consegue responder isso aqui, nós entramos em algo que eu vou dizer aqui, que se chama, e eu vou abrir todo aqui, que é de uma hermenêutica perfeita. Quando nós conseguimos extrair todas essas informações do texto, nós conseguimos fazer uma hermenêutica perfeita. Amém? Então isso é importante que a gente tenha esse tipo de compreensão para que a gente consiga caminhar. Vamos entrar inicialmente pelo sentido alegórico, ok? Existe aí o termo alegórico. O termo alegórico é definido por alguns teólogos, né, como qualquer declaração de fatos supostos, né, que admite a interpretação literal, ok? Então, qualquer coisa que você consiga admitir, inserir dentro de uma interpretação literal que não está ali de uma forma clara, né, mas que você consegue inserir, nós estamos falando aqui de um elemento alegórico dentro do texto, mas que requer também uma interpretação moral ou figurada. Então, um texto que traz ali uma determinada situação, né, onde tem uma determinada ideia,
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ah, os 144 mil, ok? Os 144 mil. Há alguns que vão interpretar isso de forma literal e vai ter outros que vão interpretar de forma alegórica ou figurativa, porque esses 144 mil, se você for para o sentido alegórico, tem muitas coisas que alguém poderia dizer que esses 144 mil poderia ser uma representação da totalidade, né? 12 vezes 12 igreja, vezes as tribos de Israel, vezes mil, que o mil representa a grandeza no sentido geral. Então, esses 144 mil poderia se apenas eu estou colocando aqui como nível de, termo didático, para que a gente compreenda. Mas esses 144 mil poderia representar não literalmente 144 mil pessoas da tribo de Israel. Até mesmo que se nós fôssemos entrar por esse caminho, nós íamos ter que entender algumas coisas. Aí nós entramos dentro da questão de quando. Por exemplo, quando João escreveu, quando João escreveu esse texto, né, as 12 tribos de Israel já não existiam mais naquela época. As 12 tribos já não existiam mais. Então, esse texto é um texto escatológico para o tempo do fim. Se nos tempos de João não existia, muito menos hoje, especialmente depois da dispersão do povo. Não existe mais, não há mais como, hoje, humanamente falando, conceber a possibilidade de conseguirmos resgatar a linhagem das 12 tribos. Hoje não existe mais. Então, a gente vai caminhar dentro desse sentido. Então, se nós formos caminhar dentro desse sentido, assim, então, seria nos tempos do fim, nos tempos escatológicos, da volta de Jesus, impossível haver as 12 tribos de Israel, né, no sentido literal. Então, esses 144 mil poder-se-ia não representar literalmente 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, mas poderia se representar, como já falei, dentro de um sentido figurado, uma representação de totalidade. Ok? Apenas um exemplo que estou dando aqui para você. Obviamente que você vai desenvolver a sua linha aí escatológica e você vai interpretar isso da forma que você achar conveniente e encontrar respostas bíblicas para isso. Mas aí traz um sentido moral, né? Traz um sentido moral de uma representação, de uma totalidade e por aí vai, ok? Vamos lá. Através desse método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete. Então, nesse caso aqui, entrou aí o quê? Entrou meu raciocínio, ok? Então, eu acabei de colocar aqui para você uma explanação do meu raciocínio, da minha possível interpretação dos 144 mil, ok? Ficando submissa a seus costumes, ficando submissa aos seus costumes, meios sociais, então está submissa a toda a minha constituição individual, né? Meios sociais em que vive, educação. Então, qual o nível de entendimento que eu tenho a respeito desse assunto? Qual o nível de compreensão que eu tenho a respeito desse assunto? Né? Alegoria no sentido exato da palavra significa exposição de um pensamento sob forma figurada, que representa uma coisa para dar ideia a outra. Né? Então você pega algo, uma coisa, e essa coisa ela vem a dar ideia a outra. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala das virgens, não é, já pensou aí se de repente a gente concebesse que só quem seria salvo fosse virgens, não é? Então seria algo meio complicado, não é verdade? Então a ideia de virgem ali, a gente não traz uma aplicação literal ali para as 10 virgens, não é? Mas virgens ela é algo para representar uma outra coisa. Então virgem ali representa pureza, virgem ali representa santidade, né? Então para que a gente consiga fazer aí essa diferenciação, ok? Alguns exemplos de alegoria em Apocalipse. Né? Eu fiz questão de colocar aqui, né? Terminei agora de fazer esse slide, e alguns exemplos de alegoria no livro de Apocalipse, que a gente precisa entender. Vamos a eles, por exemplo? Eu vou abrir aqui para você entender melhor. Nós temos aqui, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, 16. Os seus pés, está falando de Jesus, né? Ali né, lá no início de Apocalipse. E os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol,
e quando a sua força resplandece. Então, o que nós entendemos aqui? Obviamente, o texto aqui está falando de Jesus, não é verdade? O texto aqui está se referindo a Jesus. Então, dizendo, os seus pés como latão, né, semelhantes a latão. Não é que os pés de Jesus eram como latão, né? Então, eu creio que não, né? Mas era a forma que João ele via ali. E a outra coisa, refinando suas. E aí vai continuar, né? E a sua voz como a voz de muitas águas. Não é que a voz de Jesus é como se fosse uma cachoeira, alguma coisa assim. Mas era a representação, algo que João via, algo que João entendia, algo que João compreendia, a potência da voz do Senhor, o brilho, né, dos seus pés, o brilho ali da sua glória, né? E aí a sua boca saiu uma aguda espada. Não é que da boca do Senhor literalmente vai sair uma espada. Pensa aí, imagine aqueles ilusionistas que enfiam espada na garganta. Não tem nada a ver com isso, né? A espada aqui é uma representação. A espada geralmente está falando, dentro desse contexto aqui, espada nós sabemos que está falando da palavra de Deus, né? O próprio apóstolo João, quando chega lá em João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo é a palavra de Deus, então o verbo era a força de Deus, é o poder de Deus, a espada de dois gumes, a palavra, né? Aí lá em Efésios vai dizer sobre isso, da armadura de Deus, né? Então, tomai sobre vós, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e tal. Então, essa ideia de espada aqui está falando da palavra que sai da sua boca, né? Essa palavra que tem poder para transformar, tem poder para ferir, na verdade, né, de morte aos inimigos da fé e por aí vai. Ok? Outro texto que a gente tem que é o de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, que está ali falando a respeito, né, de quando o cordeiro ele abre, né, os 7 selos e começa a abrir, na verdade, o primeiro selo. Né? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouviu um dos seres viventes exclamando com voz de trovão. Primeira coisa, o cordeiro. Não é que Jesus ele seja um cordeiro, não é que Jesus tenha a forma de um cordeiro, né, a forma física, corpórea de um cordeiro, mas é ali a representação, dentro do sentido expiatório, né, onde Jesus ele expiou pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, como cordeiro, né, como ovelha muda foi levado ao matadouro, que ele morreu pelos nossos pecados, né? E aí os seres viventes, como voz de trovão, não é que quando eles falavam parecia trovões, não, era potência, entende? Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 4, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol. Como é que uma mulher pode vestir de sol? Né? Não faz o menor sentido disso dentro de uma ideia literal, não faz sentido. E também essa mulher aqui também não é uma mulher literal também, ela é uma representação, ok? Com a lua debaixo dos seus pés. Como é que uma mulher vai estar vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça? Se você entende um pouquinho de astrofísica, você vai entender que isso aqui seria impossível de se interpretar isso de uma forma literal, ou seja, existe um sentido totalmente alegórico aqui e uma representação de algo maior, né? E aí por aí vai, e ela estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz, então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, né? Imagine aí, como é que é possível interpretar isso? Um terço das estrelas do céu. Nós sabemos que as estrelas são astros extraordinários, de grande. Um dragão arrastar as estrelas. Então, ou seja, óbvio que isso aqui não é literal. Isso aqui é algo figurativo para trazer uma ideia muito maior, em cima disso aqui, ok? Então, para a nossa compreensão, são alguns exemplos aí de alegorias na Bíblia, ok? Então, agora nós vamos trabalhar a questão literal. O que é a perspectiva literal, ok? A definição para esse modo de interpretação é a seguinte: conforme a letra do texto, sujeito ao rigor das palavras. Então, o método de interpretação literal, ele vai, como é que a definição diz, né? Como a definição diz, conforme a letra, conforme o que está aqui,
né, do texto, conforme a letra do texto, conforme o que está no texto, sujeito ao rigor das palavras, ou seja, sujeito à potência das palavras, sujeito ao significado real das palavras, sujeito ao que de fato cada palavra está dizendo. Então, esse é o método literal de interpretação. Vai interpretar de forma literal, claro que, obviamente, considerando os elementos alegóricos. Então, óbvio que quando chega nessa questão do cordeiro, ali não é literalmente um cordeiro, vai fazer essa diferenciação. Por que isso aqui é importante? Aí talvez você fale, mas é tão óbvio isso, né? É tão óbvio essa questão. É só a gente olhar para o texto e tá vendo que ali não é algo literal, mas é algo sério. Porque assim, por exemplo, anteriormente eu usei ali um elemento que era passivo de se questionar. Então, por exemplo, a questão do cordeiro aqui não tem como questionar, né? A questão do dragão, a sua cauda, teria que ser algo muito esdrúxulo para imaginar um imenso dragão do tamanho do universo arrancando um terço das estrelas do céu com sua cauda. Né? Então, assim, não, isso aqui, o sentido literal vai enxergar como um gênero alegórico dentro do texto, não vai ter problema quanto a esse sentido. Mas o livro de Apocalipse, a questão é que dentro da perspectiva alegórica vai pegar também, muitas vezes, textos onde são passivos de uma compreensão literal, vai trazer uma ideia figurativa. Eu dei o exemplo dos 144 mil. É possível, literalmente, identificar ali como, de fato, 144 mil pessoas que seriam salvas dentro do texto? Sim, é possível isso. É passível de entender isso, ok? Mas, dentro de uma leitura histórica, dentro de uma leitura contextual, eu faço uma interpretação, mesmo dentro de um contexto, dentro de um texto literal, eu faço uma interpretação alegórica nisso aí, alegorizando aquela literalidade. Já dentro de um método de interpretação literal, radical, vamos dizer assim, ele vai, não, eu não posso conceber uma interpretação alegórica, a não ser que, entenda isso, ok? Por isso que eu vou dizer para você, logo de antemão, já vou tomar partido nisso aqui. Eu gosto muito, muito mesmo, do sentido literal. Eu sou muito mais adepto do sentido literal de interpretação do que do sentido alegórico. Por quê? Por que eu vou dizer isso? Porque, assim, não é que não vou conceber a possibilidade do alegórico, ok? Não é que eu não vou conceber, eu vou conceber, mas em algumas circunstâncias. Para que eu não atropele aqui, daqui a pouquinho eu vou dizer para você por que isso, tá certo? Vamos só entender um pouquinho mais aqui para botar as duas coisas na balança, depois eu venho e coloco meu ponto de vista, tá certo? Então, conforme a letra do texto, segundo o rigor das palavras. Então, esse método se preocupa em dar um sentido literal às palavras da profecia, interpretando-as, as palavras, conforme o significado ordinário de uso normal. Há uma ordem, né? Então, segundo o sentido ordinário. Então, há uma ordem. Então, logo no sentido, o primeiro sentido, à primeira vista, eu interpreto literalmente. Se houver alguma outra interpretação não literal, isso aí não vai dar em primeiro sentido. Isso aí vai se dar em outras análises posteriores, mas logo em seguida eu vou ler o texto, eu vou buscar um sentido literal no texto. Eu não vou conceber a possibilidade de uma figuração no texto inicial. Então, é isso que quer dizer, né? E uso normal da coisa. Então, eu leio todo o texto de forma literal. Depois, se houver a possibilidade de trazer uma interpretação figurativa, se eu esgotar todas as possibilidades de compreensão literal, eu vou conceber a possibilidade de uma figuração dentro desse texto, ok? A preocupação básica é interpretar o texto sagrado consoante a natureza da inspiração da profecia, né? Então, trazendo para essa questão, botando agora na balança, então, vamos só trazer a compreensão. O método literal, ele não concebe a possibilidade
de uma interpretação figurativa de um texto literal. Embora que se admita, dentro do gênero literal, que haja figuras, que hajam figuras de cunho figurativo dentro do texto. Então, por exemplo, quando está se lendo, eis o Cordeiro, vamos pegar aqui, por exemplo, João lá batizando Jesus. Pegar esse exemplo. Então João olha, né, para o lado, está batizando, e ele olha e vê Jesus. E ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou interpretando esse texto de forma literal. Então, ou seja, eu estou interpretando, e dentro dessa interpretação, eu tô entendendo que ali, naquele momento, o personagem, ele está usando ali uma figura, né? Está usando ali um termo figurativo. Ele está usando um termo figurativo para se referir a Jesus. Tá ok? Ele está usando um termo figurativo para se referir a Jesus. Ok? Então, quem é que está falando ali? Quem está falando ali é João Batista. Mas eu poderia trazer uma interpretação ali não literal. Eu poderia dizer que quem está falando ali é, na verdade, o profeta Elias. Entende? Então, assim, o texto e o contexto está dizendo que é João. É João quem está falando. João está olhando para Jesus e vai usar aqui um elemento figurativo se referindo a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Não é que vai passando ali um cordeiro, não é que vai passando ali um cordeiro. Quem está passando ali é Jesus. E quem está falando é João. Então, de uma forma literal, eu vou entender dessa forma. Eu estou interpretando. Quem está falando é João se referindo a Jesus. Isso é uma interpretação literal. Eu estou concebendo a possibilidade de que haja ali um elemento figurativo dentro da narrativa. Não há problema nisso. Mas eu posso interpretar figurativamente, dizendo que quem está ali, na verdade, é o profeta Elias. Por que isso? Porque, na verdade, Elias, João, ele vem, né? A Bíblia vai dizer que na unção de Elias, né? João, ele vem proclamar o caminho do Senhor, como aquela palavra lá do profeta Malaquias, falando que Elias viria para anunciar a vinda do Senhor. E João é aquele que vem, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você entende essa questão? Então, dentro da perspectiva figurativa, eu posso trazer esse tipo, lançar nesse texto. Não deixe de não ser a verdade, porque João ali, ele está realmente fazendo essa definição, trazendo essa definição profética de que João, ele viria, né, na unção de Elias. E aí, isso está representando também na segunda vinda do Senhor Jesus, quando Jesus ele vier em glória, né? Onde nós entendemos. Agora, eu estou colocando isso para você. Eu entendo que uma das testemunhas que vai estar vindo para profetizar vai ser exatamente o profeta Elias. O outro eu não sei quem é. Não sei se vai ser Moisés, se vai ser Enoque, não sei. Mas, pelo menos para mim, uma das testemunhas com certeza é Elias, para justamente cumprir a palavra lá de Malaquias. Malaquias fala, né, de que o profeta Elias viria para anunciar o grande e terrível dia do Senhor. Então, só para que você tenha compreensão, quando eu afirmo que ali João estava vindo na unção de Elias, eu estou usando um método figurativo de interpretação, entende? Eu estou usando esse método figurativo de interpretação para dizer para você o seguinte: claro que é João que está ali falando, mas ele está representando o profeta Elias. Então, eu estou lançando no texto algo que não há no texto. Eu estou usando ali o meu conhecimento, o meu pré-conhecimento, o meu pré-julgamento, as minhas pré-informações, e estou lançando no texto algo além do que o texto está me dizendo. Entendeu? Ficou claro para você? Já o literal não. O literal, ele não vai conceber essas possibilidades. Ele não vai conceber essas possibilidades. O literal radical não vai conceber essas possibilidades. Ele vai exatamente extrair o que está só no texto. Então, é uma questão de equilíbrio. Como eu falei para você, eu tendo para o literal mais do que para o figurativo, porque o figurativo ele fica passivo essas possibilidades,
não é? E o literal, ele corre muito menos risco de sair da originalidade do texto. O literal corre muito menos risco disso. Mas eu não posso também ser aqui radical ao ponto de não conceber a possibilidade de interpretar de uma forma figurativa, porque senão eu posso deixar de lançar luz a algo no texto que uma leitura superficial, literal, não vai conseguir me trazer. Ok? Entende essa questão? Como é tão importante a gente compreender esses dois gêneros, porque é importante, muito importante isso. Então, ambos os métodos são válidos, né? A relação entre as verdades literais e linguagem figurada. Por exemplo, no texto de João 1,6, eu já disse isso aqui, né? Diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Em João 1,29 nos fala, eis o Cordeiro de Deus, palavra pronunciada pelo próprio João Batista a respeito de Jesus, né? Agora vejamos os métodos de interpretação aplicados em ambos os textos, né? O primeiro está falando literalmente de um homem, cujo nome era João, de fato João. No segundo texto, João Batista usou a forma figurada para denotar a pessoa de Jesus, como eu já expliquei para você aqui agora. Ok? Então, eu vou trazer aqui para você uma posição em defesa do método literal. Tá ok? É um posicionamento a respeito em defesa, vamos dizer assim, apologética em favor aí da interpretação literal. E você vai entender aqui um pouquinho dessa questão agora, ok? Então vamos lá. Esse sistema de interpretação é a maneira aceita em todas as línguas, povos e nações. Então, ou seja, o que está escrito literalmente, o que está escrito aqui, esse sistema é a maneira aceita em todas as línguas, povos e nações. Né? Então, ao passo que uma figura, muitas vezes, em um lugar ela representa uma coisa e em outra nação ela representa outra coisa. Outra coisa. As escrituras sagradas só fazem sentido se interpretadas de forma literal. Não concordo totalmente nisso, porque faz sentido, sim, em algumas situações, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Né? Eu preciso, todas as vezes que eu me lançar para interpretar o texto, a minha primeira opção tem que ser literal. A minha primeira leitura tem que ser literal. Não é? Eu não consegui entender, eu não consegui encontrar no texto, eu preciso buscar respostas no contexto. É por isso que sempre quando alguém me dá um versículo, a primeira coisa que eu faço é assim, ó, vamos ler o capítulo todo para a gente entender o contexto? Então, assim, se eu não consigo encontrar uma resposta satisfatória no texto, eu vou buscar essa resposta no contexto. Então, eu vou ler o texto todo e tal. E, se necessário for, até ler o livro inteiro, para que eu consiga compreender. Se, assim, eu não conseguir encontrar uma resposta satisfatória para essa interpretação, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a possibilidade de que aquele texto ali está representando uma outra coisa. E aí eu vou buscar paralelos em outros textos da Bíblia. Então, eu posso sim, né? Aqui vai dizer, né? Essa questão aqui vai dizer que as escrituras sagradas só fazem sentido se interpretadas de forma literal. Eu não concordo completamente com esse ponto de vista aqui, tá certo? Eu concordo da possibilidade de você considerar a possibilidade de haver uma interpretação não literal para o texto. Mas antes de eu considerar essa possibilidade, eu preciso encontrar no texto, eu preciso encontrar no contexto, eu preciso encontrar muitas vezes até no livro inteiro o que o texto está dizendo. Então, não encontrei essa possibilidade, eu vejo sim a plena possibilidade de encontrar uma resposta não literal, mas muitas vezes uma resposta representativa de que esse texto está representando uma outra coisa. Tá certo? Então vamos lá. Essa forma de interpretação respeita as parábolas, sonhos e simbologias. Sim, né? Isso não tenho dúvida. Ela respeita, né, as parábolas, sonhos e simbologias. Então, ele representa as alegorias. Então, a forma literal, por isso que eu falo para você que eu, particularmente, eu sou muito mais adepto da posição literal. Porque né, ela respeita as parábolas, né? Obviamente, as parábolas, muitas delas não são literais, né? Sonhos, simbologias,
A posição não radical, ela respeita todas essas questões. No sentido literal de interpretação, é possível fazer comparação com outros textos das Santas Escrituras. Ao passo que, se você usar uma alegoria, fica complicado você fazer essa correlação. Já quando você pega o texto, a questão textual, quando você olha para o texto e você interpreta de forma literal, fica muito mais fácil você fazer essa correlação. Quando você já extrai ali uma alegoria logo em seguida, você pode alargar muito as possibilidades, mas você pode correr o risco de não chegar a lugar algum, porque você está fugindo do sentido central do que o texto está dizendo. Esta forma de interpretação considera todo o contexto e não só uma parte do texto isolado das demais. É o que eu falei para você. Né? É muito perigoso as pessoas que interpretam de forma alegórica logo em seguida, porque muitas vezes ela pega apenas um texto ali. Já a forma literal, você vai considerar todo o contexto. Você vai buscar respostas, as respostas às suas dúvidas, às suas indagações, você vai buscar respostas no contexto. Ah, não, isso aqui não, isso aqui significa outra coisa. Não é bem assim. O que o contexto está dizendo? O que o texto está dizendo? Qual era a intenção? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tomei uma posição escatológica que eu não tinha anteriormente. Eu não tinha. Minha vida toda eu tive uma determinada posição em relação à questão tribulacional. Eu sempre, desde quando criança, cresci tendo uma posição tribulacional. Depois que eu comecei a estudar, eu assumi uma outra posição tribulacional. Por quê? Porque eu comecei a ver em muitos momentos que as defesas que eram feitas, as argumentações que eram feitas para apoiar aquele ponto de vista, a narrativa não era necessariamente escatológica. Muitas vezes a narrativa tinha um sentido soteriológico. Ah, mas a escatologia não fala da questão da salvação? Sim, claro. Mas muitas vezes estava se referindo à questão, por exemplo, não participar da ira. A ira aqui não estava se referindo muitas vezes ao sentido da ira lá do Apocalipse, mas em algum sentido estava se referindo à questão da perdição eterna. Então, tem várias questões. Então, e quando você ia buscar o contexto era todinho soterológico. Né? Então, por exemplo, quando Jesus está falando aí do Sermão da Montanha, ou no Sermão Profético de Mateus capítulo 24, não há como conceber a possibilidade daquele texto dele não ser escatológico. Tudo que está dentro daquele contexto é escatológico. Mas, por exemplo, muitas cartas que Paulo escreve, muitas cartas que Paulo está ali falando, o contexto não é escatológico, mas o contexto é soterológico. Então, precisa entender o contexto. O que o apóstolo estava dizendo? O que o pré-texto e o pós-texto estava dizendo? Então, uma vez que eu faça isso, eu consigo chegar à verdade do que o texto está dizendo. Entende? Então, vamos lá, vamos seguir. O Senhor Jesus, os profetas, os apóstolos utilizaram essa forma de interpretação das Escrituras, ok? Então, é aqui um ponto de vista em favor, que o pessoal mais que interpreta, né, que faz a defesa aí da interpretação literal. Então, há dois extremos que devemos evitar, ou que devem ser evitados. E eu acho isso muito importante. Quais são eles? Então, o primeiro deles é o seguinte, olha só. Tratar coisas literais como simbólicas. Diversos erros doutrinários surgem quando negamos as palavras simples que Deus usou para comunicar sua vontade. Então, a primeira coisa é essa, tratar coisas literais como se fossem simbólicas. Né? Você pega algo que está ali literal e você tenta... Isso é muito perigoso, especialmente nas pregações temáticas. Isso é muito perigoso. Eu vejo muito isso em pregações temáticas. Pega algo literal e traz um sentido figurativo, um sentido simbólico em cima daquilo ali. E aquilo ali você corre um grande risco de lançar no texto algo que o texto não está dizendo. Não são a verdade que a Bíblia não está dizendo. A outra preocupação que a gente precisa ter é tratar coisas simbólicas como se fossem literais. É um outro perigo, né? Você pegar ali algo simbólico. Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, ali para as bestas do Apocalipse, né? As bestas do Apocalipse. Não é que
o anticristo vai ser uma besta, vai ser um bicho que vai sair do mar e tal, que vai sair um monstro do mar e tal, que vai ter lá 7 cabeças e tal, uma cabeça de urso, uma cabeça de dragão, uma cabeça de urso, uma cabeça de leão, uma cabeça de leopardo, uma cabeça de outro bicho lá que ninguém sabe o que é. Aí às vezes olha para aqueles seres do Apocalipse e a gente fala, meu Deus do céu, que monstro feio é esse? Não, ali não, a gente não pode pegar aquilo ali simbólica, ali é uma linguagem simbólica, a gente não pode pegar aquilo ali e interpretar como literal, a gente sabe que existe uma interpretação para aquilo ali. Né? Então, é importante fazer isso. Por outro lado, seria igualmente errado forçar um sentido literal quando Deus usa linguagem figurada. Então, como eu falei, acabei de falar agora. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela traz esses gêneros, né? Vários gêneros, parábolas, histórias, não é? Analogias, a Bíblia usa muito analogias, a Bíblia, e também, claro, obviamente, a questão literal. Então, como é que eu vou saber diferenciar? Estudando, irmão. Não há outra forma de você saber diferenciar os gêneros literários da Bíblia a não ser estudando e você conhecer o contexto. Né? Eu agora, recentemente, nesse tempo aí de coronavírus, eu tenho visto muitas interpretações, as pessoas atribuindo aí, dizendo que nós estamos vivendo agora o período do quarto cavaleiro do Apocalipse, né? O cavaleiro, né? Irmão, sinceramente, claro, eu acredito que não, que de forma alguma, nenhum daqueles cavaleiros lá ainda está aqui ainda na Terra, não, né? Nenhum deles. Estão vivendo o período da sexta trombeta já. Se eu for conceber isso, eu tenho que conceber uma série de questões, eu teria que rever um monte de coisa. Então, nada daquilo ali do Apocalipse está acontecendo ainda. Eu acredito que nós estamos vivendo, sim, ali o que Jesus chama de princípio das dores. Eu sou até capaz de dizer que nós estamos vivendo o final do princípio das dores, mas nada ainda do que está em Apocalipse nós estamos vivendo ainda não, ok? Só para a gente entender um pouquinho disso aí. Agora a gente vai entrar lá naquela questão que eu falei daquelas 4 escolas para a gente caminhar aqui. Então, assim, existem 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse, né? O futurista, né? O presente, né? E o preterista. Então vamos entender um pouquinho sobre ela, né? O método preterista de interpretação. Nós vamos ver aqui algo rápido dentro desse sentido. Então, o ponto de vista futurista moderado difere do extremo em diversos pontos. Eu acho que aqui eu atropelei aqui. Acho que esse aqui é mais para frente. Deixa eu me ver aqui. Preterista, né? Então vamos lá. É porque esse slide aqui não era para estar nessa ordem, não. Então, o método preterista. Interpretado nessa linha, o Apocalipse expressa as esperanças dos cristãos primitivos da Ásia. Né? Então, preterista fala de quê? De passado, ou seja, algo que já aconteceu, certo? Que eles em breve seriam libertados dos seus sofrimentos sob o domínio dos romanos. Do ponto de vista preterista, a Roma imperial era a besta do Apocalipse capítulo 13. Né? Aquela besta que emerge do mar, lá de Apocalipse 13. E a classe sacerdotal asiática, né, que incentivava o culto a Roma, era o falso profeta. Então, dentro de uma perspectiva preterista, tudo que está no Apocalipse já aconteceu lá no passado. Não tem mais significado no futuro. Ou seja, preterista já fala. Passado, já aconteceu tudo no passado. A igreja estaria ameaçada de extinção virtual, em face das perseguições que estavam às portas. E João escreveu para fortalecer a fé dos crentes, pois mesmo com a perseguição iminente, Deus interveria. Cristo voltaria, Roma seria destruída e o reino de Deus seria logo estabelecido. Ou seja, a gente sabe que nada disso aconteceu, né? Então, esse método aí preterista, mas tem muitas pessoas que, inclusive hoje, vão achar sentido no método preterista, de atribuir muitas coisas que estão em Apocalipse a algo do passado. Então, e hoje? Não, hoje a gente está vivendo aí, tudo aquilo ali para a gente hoje significa apenas, tem um sentido moral, tem um sentido, né, de trazer uma verdade moral para a gente, mas tudo aquilo já aconteceu, né? Você acredita nisso? Eu, pelo menos, não acredito. Ok? Claro que Cristo não veio, Roma não foi derrubada e o reino de Deus não foi estabelecido. Mas predições, né, proféticas não fazem parte da literatura apocalíptica.
para eles. O livro cumpriu seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. Para os que querem defender o Apocalipse como um livro profético, esse ponto de vista é inadequado, como é o nosso caso. Nós entendemos o livro do Apocalipse como um livro profético predetista, né? São profecias predetistas. Então, algo que vai acontecer, algo que ainda vai acontecer no futuro, ok? Então, vamos lá. E o método histórico? Muita gente adota desse método hoje. Este método encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Então, eles vão entender, eles vão encaixar aí os eventos de Apocalipse, e aí é algo interessante que muita gente, às vezes o camarada fala assim, que ele se autotitula pré, ou pós, ou meso, ou tribulacionista, mas ele pega eventos da Segunda Guerra Mundial e acaba colocando ali como, ou seja, essa forma de interpretação é a forma historicista, ok? Os muitos símbolos do livro identificam diversos acontecimentos e tendências da história do mundo ocidental e da igreja. Então, vai pegar os eventos de Apocalipse e vai trazer uma aplicação para os eventos históricos ao longo da história da igreja. Então, vai dizer o seguinte, não, o livro de Apocalipse está se cumprindo gradualmente ao longo da história e vai culminar com o momento final, com o evento final na volta de Jesus. Né? Então, essa é a forma de interpretar aí o sentido histórico, o historicista. Obviamente, uma interpretação como esta pode levar à confusão. Eu acredito que sim, porque não há diretrizes claras quanto a quais eventos históricos estariam sendo abordados. Então, é meio complicado. Então, fica muito à mercê de quem está interpretando. Então, uns vai dizer que foi esse evento, vai dizer que foi aquele outro e tal. Uma das linhas dominantes dessa interpretação é que a besta é o papado romano e o falso profeta, a igreja romana. Então, esse método historicista vai dizer isso. Então, quem é, na verdade, aí a besta é o Papa. E quem é o falso profeta, né, é a igreja romana. Então, eles vão dizer dessa forma. E também é complicado trazer esse tipo de interpretação. Ok? Esse ponto de vista foi tão popular que durante muito tempo foi chamado de o ponto de vista protestante. Então, durante muito tempo, a igreja protestante ela caminhou nessa direção. Ok? Pouco há a comentar sobre esse ponto de vista, porque no caso, o Apocalipse teria pouco a dizer às igrejas da Ásia, e que foi, né, a que foi endereçado. Então, né, como disse, o Apocalipse ele viria ou vir-se-ia se cumprindo gradualmente ao longo da história, e aí nós teríamos aí esses elementos aí para a gente entender. Um outro método é o método idealista, ok? Que também tem lá suas características. Esse método evita problema de encontrar cumprimento histórico para os símbolos do Apocalipse e vê somente um quadro simbólico do conflito cósmico espiritual entre o reino de Deus e os poderes satânicos maus. Então, o livro de Apocalipse teria muito mais um sentido moral, teria muito mais um significado moral, ok? A besta é o mal satânico, em qualquer forma que ele tome para oprimir a igreja. O capítulo 12, né, ilustra que há alguma verdade nesse método, porque retrata um pesado conflito no céu entre Satanás e os anjos. Mas, né, eu creio que não há muito a que se acrescentar dentro dessa ideia. Mas o Apocalipse não deixa de pertencer ao gênero apocalíptico. E é isso que nós acreditamos, pelo menos eu acredito. Né? E os símbolos, né, o simbolismo apocalíptico, se preocupa primeiramente com os acontecimentos da história, que levam ao fim dos tempos e à vinda do reino de Deus. Por isso, temos de procurar adiante. Né? Eu entendo que o livro de Apocalipse são profecias preditivas, algo que vai acontecer no futuro, ok? Então vamos lá, vamos agora então para o método futurista, né? Ou futuricista, alguns chamam dessa forma. Este método interpreta o Apocalipse em grande parte como uma profecia de acontecimentos futuros, ok? Colocada em termos simbólicos, que levam ao fim do mundo e o acompanham, ou seja, leva ao fim do mundo e acompanha o mundo nesse sentido.
O ponto de vista futurista tomou duas formas principais que podemos chamar de moderada e extrema ou dispensacionalista. Então, o método futurista ele é dividido em duas escolas, vamos dizer assim, é dividido em duas turmas, vamos dizer que é dividido em dois grupos, né? Os moderados e os extremos ou dispensacionalistas. Vamos ouvir um pouquinho sobre esses dois e aí a gente caminha para a conclusão nesta noite, ou nesse momento, né? Entende as 7 cartas, então vou pegar primeiro do ponto de vista extrema ou dispensacionalista, né? Futurista, dispensacionalista. Entende as 7 cartas como 7 épocas sucessivas da história da igreja. Então, a questão das dispensações, as 7 dispensações, né? As 7 cartas, as sete igrejas da Ásia e tal. Expressa em símbolos o caráter das 7 igrejas, ilustra as principais características dos 7 períodos de declínio e apostasia, no caso ali, tido ali como Laodiceia, né? O arrebatamento de João simboliza, então, o arrebatamento da igreja no fim dos tempos. Então, o arrebatamento ali em espírito de João, onde Jesus ele mostra o que vai acontecer, simbolizar-se-ia, então, no caso aí, o arrebatamento da igreja. Os capítulos 6 ao 18 retratam o período da grande tribulação, o último período curto, mas terrível da história da igreja, quando o anticristo praticamente destruiria ou destruirá o povo de Deus. No ponto de vista dispensacionalista, o povo de Deus, então, é Israel. Então, na questão do período, na questão da grande tribulação, na questão dos 7 anos de grande tribulação, tanto os dispensacionalistas como os moderados, eles concordam em si. A única coisa que não concorda é em relação a quem é que vai estar aqui, porque no caso os dispensacionalistas vai entender que geralmente, né, os dispensacionalistas são os pré-tribulacionistas que vai entender que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E já os moderados vão ter argumentos para dizer que não, né, a igreja ela vai passar pela grande tribulação, ok? É o que a gente vai falar agora sobre os moderados. O ponto de vista futurista moderado difere do extremo em diversos pontos. Vamos dizer quais são eles. Ele não vê razão, como ponto de vista extremo, de fazer uma diferença tão definida entre Israel e a igreja. Então, o pessoal moderado não faz tanta distinção como o pessoal ali dispensacionalista, que vai fazer uma diferenciação clara, né, entre Israel e igreja. Já os moderados não vão fazer tanta diferenciação entre Israel e igreja. O povo de Deus que sofre perseguição feroz é a igreja. Então, a igreja, juntamente com Israel, vai estar aqui no período da grande tribulação. Também não vê razão para reconhecer nas 7 cartas uma predição de 7 períodos da história da igreja. Então, vamos dizer o seguinte, olha só, não há qualquer evidência interna para tal interpretação. Então, não consegue... Então, assim, geralmente, deixa eu pegar aqui, lá no início, quando a gente começou, geralmente, na grande maioria das vezes, os moderados são literais, são intérpretes literais, interpretam o texto de uma forma literal. Então, vai dizer o seguinte, ó, não vejo muita evidência interna ali nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse para poder dizer que as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, elas sejam 7 períodos, não vejo tanta evidência interna. Então, os moderados, eles são muito mais literalistas, olha mais no sentido literal. Já o pessoal extremo ou dispensacionalistas vão usar muito mesmo, para poder conseguir trazer todas essas informações, eles vão usar muito elemento alegórico, vão alegorizar vários textos e tudo mais, ok? Só para a gente compreender isso aí. Então não há, né, no caso das 7 igrejas, mas concorda quanto a que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. Então, quanto a isso, não há dificuldade de compreensão entre os dois, dos dois, né? Então, vamos à conclusão. Concluindo agora para a gente fechar. Em outras palavras, o julgamento histórico eminente é visto como tipo ou prelúdio do julgamento escatológico. Então, está falando aqui da questão de vários eventos que aconteceram ao longo da história, certo? Ambos estão, às vezes, misturados, como que sem respeito. Agora a gente está pegando aqui várias formas de interpretação, né? Preterista, historicista e tudo mais.
o que essa conclusão está trazendo para a gente é isso, que existem elementos de verdade, não que está tudo descartado, ok? Existem alguns elementos de verdade. Agora, na totalidade, né, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, assim, ambos estão, às vezes, misturados, como que sem respeitar a cronologia, porque o mesmo Deus que age no julgamento histórico iminente também estará agindo no julgamento escatológico final para alcançar seu propósito redentor. Assim, Daniel viu o grande inimigo escatológico do povo de Deus no rei, né, histórico da Grécia, Antíoco Epifânio, ou o reino, né, Seleucida, né, aí no capítulo 11, versículo 3 de Daniel, que ainda tomou, né, a coloração do anticristo escatológico. Daniel 11, capítulo 36 ao 39. Da mesma maneira, o discurso do Monte das Oliveiras do Senhor estava impregnado aí, na verdade, tanto do julgamento histórico de Jerusalém, como a gente vai ver logo depois ali, né, Jerusalém, as mãos dos exércitos romanos, Lucas capítulo 21, versículo 20, como com o aparecimento escatológico do anticristo também, de Mateus 24, capítulo 15, versículo 15. Roma foi o precessor histórico, então, aí do anticristo. Então, você pode trazer, obviamente, uma interpretação histórica, sim, algo. Nós sabemos que os eventos ali até 70, do primeiro século da história da igreja, quem estava vivendo aquele período ali imaginava, não, de fato, o Roma, né, de fato o imperador romano é o anticristo e tal, Roma de fato né, é a besta e tal, tudo mais. Então eles entendiam dessa possibilidade, desse grande sofrimento que eles passaram ali, né, de grande perseguição, Nero e por aí vai, da história da igreja. Mas mesmo que traga um sentido de aplicação local e temporal, ela também simbolizava algo maior que viria posteriormente. O que a gente precisa entender é isso. Então, a interpretação futurista, a interpretação apocalíptica futurista, preditiva, né, ela vai entender que, embora que houvesse uma aplicação temporal lá atrás, ela representava de fato, ela era um protótipo do que de fato viria no final. Era um protótipo do que de fato viria. Então a palavra certa, vamos dizer que seria essa. Por isso concluímos que o método correto de interpretar o Apocalipse é uma mescla dos métodos preteristas e futuristas. Ok? A besta é Roma e também o anticristo escatológico. E poderíamos acrescentar qualquer poder demoníaco que a igreja tem de enfrentar em toda a sua história. A grande tribulação é primeiramente um evento escatológico, mas conclui todas as tribulações que a igreja possa experimentar no mundo, sejam causadas pela Roma do primeiro século e por poderes malignos posteriores. Né? Então, assim, mas com foco principal no final. Essa interpretação é sustentada por vários fatos, né, objetivos. Primeiro, faz parte da natureza apocalíptica de um escrito que ele se ocupe primeiramente com a consumação do propósito redentor de Deus e com o fim escatológico dos tempos. Então, nós precisamos entender isso, né, de que a proposta do livro de Apocalipse é trazer essa conclusão. Esse é o tema do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, né? 1, versículo 7. Segundo, faz parte da natureza apocalíptica com seu simbolismo, seja o escrito canônico ou não, referir-se a eventos históricos que indicam e estão associados à consumação escatológica. Terceiro, como já foi dito, o livro dá a si mesmo o nome de profecia. E também já vimos que a profecia, né, por natureza, deixa cair alguma luz do futuro sobre o presente. Então, não há como olharmos para o livro de Apocalipse, não há como olharmos para esse livro, não há como olharmos para a visão de Apocalipse sem trazer dentro dela uma ideia de uma interpretação escatológica preditiva. Não há como, não há como. Não há como você interpretar esse livro, embora que você possa até encontrar elementos que
possa trazer algum sentido e aplicação, por que não, dentro de uma perspectiva, dentro de uma perspectiva preterista, sim, muita coisa aqui que acontece do livro de Apocalipse, nós podemos trazer uma aplicação para a igreja que estava vivendo naquele momento ali. Quando o livro de Apocalipse estava sendo escrito, ou foi escrito endereçado às 7 igrejas da Ásia, eu creio que tem uma aplicação muito grande para as 7 igrejas que estavam vivendo a perseguição romana. Não tenho dúvida disso. Mas, e que para muitos daqueles irmãos, eles estavam ali na iminência da volta do Senhor já naqueles dias, e aguardando aqueles dias, não tenho dúvida quanto a isso. Né? Mas o sentido central e final é preditivo para aquilo que vai estar acontecendo. E o próprio texto traz isso. A volta triunfante de Jesus, a consumação final, né, do projeto redentivo de Deus, né, o julgamento final, o dia do Senhor, que vem sendo ali trabalhado no Antigo Testamento, né, do Deus Todo-Poderoso, de Yahvé, que vai voltar a essa terra, pisar nessa terra e julgar as nações, subjugar as nações debaixo dos seus pés, né? Dar ali a recompensa dos justos e a punição aos ímpios. Então, tudo isso nos deixa entender que a forma mais coerente de interpretação, sim, com certeza, é a futurista. E dentro da perspectiva ali de interpretar literal ou alegoricamente a Bíblia, o texto, é aquilo que eu já falei para você. E eu concluo agora essa aula dizendo para você o seguinte: eu, particularmente, sou adepto do método literal, não deixando de considerar a possibilidade de interpretação alegórica. Quando eu interpreto alegoricamente, quando eu pego o texto, analiso todo o texto, o contexto, né? O pretexto, o pós-texto e tal, e aí eu não consigo encontrar uma resposta satisfatória dentro dessa perspectiva, eu vou passar a considerar, então, a possibilidade de aquele termo, ou aquele texto, ou que aquilo que o texto está dizendo, traga um outro sentido. E aí eu vou buscar essa resposta em outras situações paralelas. Né? Então, não desprezando a interpretação alegórica, ela é bíblica e ela deve sim ser feita, ela pode ser feita, tá ok? Ela não está descartada de ser feita de forma alguma, mas pelo fato de que nós corremos o grande risco de atribuir ao texto algo que o texto não está dizendo, de atribuir ao texto bíblico verdades que ela não está dizendo, então eu posso considerar a sua possibilidade de interpretação, uma vez que as possibilidades de interpretação literais, elas foram esgotadas. Como eu disse, eu vou dizer que 99% das vezes. 99% das vezes que você buscar a resposta no texto bíblico, se você ler com bastante coerência, com bastante cuidado, né, interpretando o seu contexto, o seu pós-texto, né, seu pretexto, buscando conhecer um pouquinho a verdade do autor, a realidade do autor, o contexto histórico do autor, eu tenho certeza que 99% das vezes nós vamos conseguir trazer respostas satisfatórias e bíblicas e o que o texto de fato está dizendo dentro de uma interpretação literal. Né? E também vai haver aqueles momentos que a gente vai... nós vamos dizer que nós vamos ter muitos textos alegóricos, né? Então não há muita necessidade, então nós vamos ter que trazer uma interpretação dentro de um texto alegórico, obviamente, dentro do contexto, nós já vamos conseguir encontrar a resposta do texto alegórico. Então, é muito simples. Então, você está ali lendo um contexto e de repente entra uma alegoria, aquela alegoria vai ser muito fácil de você conseguir compreendê-la dentro do próprio contexto. Então, não vai ter dificuldade disso. E você atribuir alegorismo a um texto literal, então, eu creio que é necessário fazer-se isso, né? Buscar respostas dentro do texto, dentro do contexto, dentro do pretexto, pós-texto, e aí, se não, buscar um significado alegórico, né, que faça sentido ali à narrativa central. Então, no demais, pessoal, eu quero incentivar vocês a estarem estudando, ok? A nossa aula, nosso objetivo aqui foi simplesmente trazer para você trazer luz à sua compreensão, tá bom? Leia todos os textos propostos, leia toda a apostila, leia todo o livro, tá bom? Leiam todos os textos bíblicos, façam anotações,
façam referências cruzadas com outros textos, tá bom? E tenho certeza que Deus vai estar assim, te abençoando de uma forma muito especial. Um grande abraço para você, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez, eu quero dizer para você, você não sai desse curso, né? Tendo ali, né? Eu me formei em escatologia. Não, apenas apontamos para você que o caminho das pedras e é você quem vai se dedicar a partir de agora, estudar, tá bom? Se dedicar, se lançar à leitura da palavra. Eu gosto muito quando Paulo está ali chegando ao final da vida, é muito interessante, né? Quando ele escreve ali, já no finalzinho da sua vida e tal, logo após ele dizer, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é interessante, eu gosto muito disso. Uma vez eu ouvi isso de um professor e eu nunca mais esqueci. É interessante que Paulo poderia pedir ali para que trouxesse qualquer coisa para ele. Mas Paulo vai dizer o seguinte, ó, manda que tragam a minha capa e os pergaminhos. No final da sua jornada, Paulo estava ali, sabe, se deliciando com a palavra. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Para o pessoal que vai continuar aí, que está fazendo o curso, nós teremos aí a nossa aula na sala de bate-papo online, onde nós vamos estar debatendo a esse respeito. Você que está assistindo aí, você esteja lendo, tá bom? Esteja lendo aí os livros, todos os textos que a gente falou, e faça um curso, tá bom? Faça um curso aí, nós temos aqui o seminário, né, o CFTBN, né, Centro de Formação Batista Nacional, de Formação Teológica Batista Nacional. Esteja procurando ali a direção, tá bom? Para fazer seu curso. E vai ser um prazer muito grande estar aí com vocês, tá bom, gente? Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.